qual que foi o balanço quando foi noticiado que a pandemia tinha encerrado? Qual foi o seu balanço? Qual foi a sua conclusão em relação a isso? Bom, quando falou que diminuiu os casos, foi um alívio. Isso. Foi um alívio, né? Porque todos os profissionais dos equipamentos de saúde deram sangue para manter, sabe, para trabalhar. Então todo mundo trabalhou assim de uma forma ferrenha. E quando chegou a vacina, sabe quando você começa a respirar aquela questão do alívio, né? Poxa, então vai começar a diminuir os casos. Não que acabou. A emergência sanitária, sim. Mas, infelizmente, o vírus ainda circula entre nós. Mas Sim. aquela situação daquela pandemia mesmo, isso obviamente melhorou em 100%. Então, nós profissionais da saúde, respiramos com alívio, né? Hoje, Carlos, eu não estou mais na assistência, então eu não trabalho mais em hospital. Eu saí de hospital em 2022. Assim que a pandemia deu uma baixada, eu acabei saindo do hospital e entrei para a área acadêmica. Eu comecei a trabalhar em escola, dando aula para técnicos e auxiliares de enfermagem. E depois eu fui para uma faculdade para trabalhar no núcleo de estágio de enfermagem. Então, da assistência, eu estou fora desde 2022, né? Mas, durante o período que foi diminuindo casos, a vacina chegou, começou a atender a população, eu acho que foi um alívio. No momento que chegou a vacina, foi um momento de esperança. Quando a parte da população foi vacinada, a gente sentiu um alívio em relação a tudo que já tínhamos passado. Perfeito. E você acredita que a sua vida mudou após essa situação? No sentido A minha, geral? minha vida mudou, assim, a minha vida mudou em questão de visibilidade, né? Hoje eu sou uma figura pública, né? Tenho uma visibilidade, sou reconhecida, né? Então, eu acho que minha vida mudou nesse sentido, sabe? Mas a pessoa que eu sou, a essência que eu sempre tive, isso não mudou, né? Eu acho que por ser da enfermagem, a gente continua com essa essência do cuidado, né? A minha vida mudou nesse sentido, da visibilidade, das pessoas que eu conheci, né? Eu conheci muita gente, Carlos. Eu fui para muitos lugares, Legal. umas palestras, sempre trazendo o foco principal à saúde, sempre trazendo essa questão essencial que é a vacinação, é vestir a camisa do SUS, é vestir a camisa da vacina. Então, mudou nesse sentido, né? Então, hoje eu tenho fala, então eu tenho que saber o que eu levo de informação para as pessoas, porque isso é muito importante. Eu, como profissional da saúde, eu não convenço ninguém, eu conscientizo a pessoa. Então, hoje, eu entendo que eu tenho um momento de fala, como eu estou tendo aqui. Então, de repente, o que eu falo pode ter uma repercussão muito boa, né? Eu sou a favor da vacina, eu sou a favor da ciência, e esse pensamento eu não mudo. Então, a minha vida mudou nesse sentido, né? Da minha fala, do meu momento de fala, o que eu falo, e o que eu falo que tem uma repercussão boa, né? Quer queira ou quer não, Carlos, hoje eu estou em alguns livros didáticos, né? Então tem lá a imagem, porque assim, a pandemia se tornou um momento histórico, né? Sim. Para o mundo, né? E aí, quando chega a vacina, existe uma pessoa que, além de participar de uma pesquisa, né, da vacina, foi a primeira vacinada. Então, é essa mensagem que eu passo para as pessoas, né, da importância que tem da vacina. Então, meu mundo mudou nesse sentido, da fala e do que falar para as pessoas entenderem qual que é a importância da vacina, o importante cuidar da saúde,
de manter seu ciclo vacinal em dia, para que a gente possa erradicar de fato todas as doenças que a gente consegue, né, evitar justamente com a vacina. Perfeito. E como que foi a reação dos seus amigos, da sua família, quando souberam que você foi a primeira vacinada? Como foi a Olha, reação deles, assim? primeiro, como eu não sabia, ninguém sabia, né? Então foi surpresa para todo mundo. Eu não sabia. A minha mãe me viu na televisão. E aí, quando ela me viu lá, porque eu não sei se você lembra que teve um momento de aquela musiquinha que toca na Rede Globo, né, de mensagem de notícia extraordinária, né? Então veio aquela Sim. musiquinha e a hora que acabou a Plantão da musiquinha, Globo? é, a hora que acabou a musiquinha, tava eu sentada lá tomando a vacina. E a minha mãe tava assistindo televisão. E aí a minha sobrinha tava na cozinha, ela gritou: Aninha, o que sua tia tá fazendo lá na televisão? Então, para todo mundo foi uma surpresa, né? E para os meus amigos, quando eu tava de plantão no dia, né? E aí terminou tudo, aquela coisa toda, a coletiva, tudo. Eu voltei a dar plantão. Eu fui terminar o meu plantão com as minhas colegas. E aí eu fui aplaudida pelos colegas, pelos profissionais de saúde que estavam de plantão, né? E no dia tinha o profissão repórter também me acompanhou nesse momento. E aí me acompanhou para terminar o plantão e me trazer até em casa para ver a reação da população, né? Diante o fato de ter vacina e eu ser a primeira vacinada. Então, eles me acompanharam no metrô, no ônibus, perguntando para as pessoas. E depois eu fui só recebendo mensagem dos amigos pelo celular, me parabenizando. Muita gente falando: Nossa, mas você é muito corajosa. Eu jamais participaria. Eu falei assim: alguém tem que fazer alguma coisa pela população e provar para a população que vacina é seguro. Quem estava por trás de toda a produção da vacina é um instituto com mais de 100 anos de nome, Instituto Butantan. Então não tem o que titubear. E eu, como profissional da saúde, que tenho essa questão do cuidado, e eu entendi que se eu tomasse a vacina, eu tomando a vacina, eu estava provando para a população que vacina é segura. E aí foi só mensagem. Obviamente que teve os haters, eu tive os ataques, povo me xingando. Isso teve. Mas o que eu fiz, Carlos? Eu filtrei. Então, eu não dei ibope para as pessoas que eram contra a vacina. Eu falei, eu não vou dar palco para eles. Porque a famosa do momento sou eu. Porque se eu ficar degladiando, discutindo com essas pessoas, eu deixo de atender as pessoas que realmente torceram por mim, entenderam qual que era o meu papel naquele momento. Então, eu deixei de lado. Eu falei, eu não vou dar ibope para hater, para negacionista, para quem não gosta de mim. Eu não vou dar, sabe por quê? Porque ninguém fala na minha cara. É muito mais fácil falar numa tela de computador. Agora, falar Bem na mais minha fácil. cara, fala. Fazer o que eu fiz durante 2 anos, que é cuidar de paciente com Covid, isso também ninguém faz. Porque todo mundo tinha medo de chegar perto de paciente de Covid. Eu tinha coragem de ir lá, porque esse momento do cuidado, a humanização teve que se fazer presente. Você lembra que eu falei que a primeira coisa que o Covid fez foi isolamento? E quando a pessoa está doente, ela está vulnerável. E se ela está vulnerável, ela quer os entes próximo dela. E o que o Covid fez? Separou. E quem entra em cena? Os profissionais de saúde, principalmente os profissionais de enfermagem. Então, esse acolhimento foi necessário nesse momento de dor para essas pessoas. Então, eu não dei ibope para ninguém e segui em frente porque era isso que eu tinha que fazer. Eu tinha mais preocupação de cuidar das pessoas do que ficar dando ibope para as pessoas que não aceitavam essa questão da vacina.